Olá, elite da língua portuguesa, beleza? Na aula passada, nós finalizamos o módulo básico, né? Foram mais de 20 vídeos, se eu não me engano, 22, 24 vídeos. Eu trabalhando as classes de palavras e as funções sintáticas. Né? Espero que você tenha compreendido. Ah, professor, eu fiquei com muita dúvida. Mas eu tive 60%, eu peguei 70%. Tá, beleza. Não desanime. Beleza? Ah, professor, eu ainda estou fraquinho. Reveja os vídeos. Porque essas primeiras aulas, essas 22 aulas, 24 eu não conferi, são fundamentais, né? São importantes como pré-requisito para as próximas aulas, para o módulo avançado. Você lembra que eu expliquei lá no início do curso de meio e finalidade? Agora nós entraremos na matéria de finalidade, aquelas matérias que mais caem em concursos públicos, aquelas abordagens que são mais comuns nas provas de concursos públicos. Beleza? A partir de agora entraremos nessas matérias. Então eu quero você bem focado, preste atenção. Nós vamos começar com período composto. Com período composto. Aí você fala, período composto é... Meus amores, existem dois tipos de período composto. Primeiro, por subordinação. Segundo, por coordenação. Então são dois tipos. Na subordinação, as orações são dependentes sintaticamente. Dependentes. Eu vou mostrar o que é isso. Na coordenação, elas são independentes sintaticamente. Você saber isso, ó, como teoria, olha só, o cara sabe como teoria. São dois tipos de período composto. Subordinação e coordenação. Na subordinação, as orações são dependentes sintaticamente. Na coordenação, elas são independentes. Meu lindo, minha linda. Isso. Sem aplicar o texto não adianta nada. Em gramática, nós temos que ter a teoria, mas nós temos que racionalizar dentro do eixo oracional. Porque senão não adianta. Senão você estudar para concurso, você pega uma gramática tradicional e fica lendo isso que eu estou falando. Então, nós devemos aplicar ao texto, entender tudo isso dentro de um nível fraseológico. O que eu farei nesta aula? Eu farei uma introdução do período composto. Eu vou decodificar as nomenclaturas. Eu quero que você entenda por que a oração se chama de subordinada. Por que a oração se chama de coordenada? Por que a oração é substantiva, é adjetivo ou adverbial? Eu quero que você entenda. Mas, professor, você disse que essa matéria é muito importante, mas eu não vejo esses nomes de orações muito em prova. É verdade. Você pode até não ver muito em prova, dependendo do examinador. Contudo, é uma matéria muito, muito importante. Por que, meu gato? Porque ela é pré-requisito para outras matérias. Sabe de uma coisa? Exemplo. Pontuação. Para eu dar uma boa aula de pontuação, para eu racionalizar, você tem que saber período composto. Professor, pontuação olhe para o gato. Você sabia que existe regra de pontuação para as orações substantivas? Existe regra de pontuação para as adjetivas? Existe regra de pontuação para as adverbiais? Então, existem regras específicas. Então, eu vou ter que... Não dá para o examinador falar assim, ao se inserir uma vírgula, imediatamente a palavra extra, correção será preservada. Está lá na prova. Aí eu falo, olha, pode ser colocado, porque quando você tiver oração principal e adverbial, a vírgula é facultativa.
Eu vou ter que falar do nome. Eu não posso falar assim, ó, nesse caso, tipo assim, você nota que tipo ficou legal. Eu não posso falar isso. Eu vou ter que usar uma nomenclatura técnica para que você racionalize. Então, o período composto vai nos ajudar em pontuação. Outra matéria que o período composto vai nos ajudar. Vamos lá, que nós já vamos estudar aqui dentro. Pronomes relativos. Sabe, meus amores, olha aqui pro gato. Aquela história de que, de cujo, ou seja, preposições antes do que, o que relativo é cobrado, o cujo, o onde, o aonde, o quem, o qual. Os relativos são estudados, gente, dentro das orações adjetivas. Olha aqui, dentro das adjetivas. Outra matéria que é cobrada. Conjunções. Você sabia que nas orações adverbiais nós vamos dar conjunções? E também nas coordenadas. Quando é que eu uso o não obstante? O não obstante pode ser concessivo, pode ser adversativo. O posto que é concessivo. O senão. O porquanto, com quanto. Vocês estão me entendendo? Então, esses conectivos oracionais, na medida em que causal, são estudados nas orações, principalmente nas adverbiais, também um pouco nas coordenadas. Outra coisa que cai, olha aqui nas coordenadas. Sabia que nas coordenadas que eu uso, quando eu posso usar a vírgula, o ponto e vírgula entre as orações coordenadas, o ponto, pontuação, é nas orações coordenadas. Vírgula antes do E, já viram? Ah, professor, até hoje eu não sei usar vírgula antes do E, quando é que eu posso, quando é que eu não posso. Isso é estudado também entre as orações coordenadas. Olha aqui, meus amores, eu acho engraçado, as pessoas querem muito aprender pontuação, querem muito aprender o uso do relativo. Mas para que você aprenda sem decoreba, você precisa saber de onde veio. E aqui o nosso curso, o foco é esse, te mostrar as razões dos empregos, para que tenha um pouco de lógica. Então, mas hoje eu não vou dar coordenação, vou começar nosso estudo na subordinação, nas orações subordinadas. Lógico que a gente vai estudar nomes das orações, mas lembre-se que o nome é o meio para que você chegue a uma finalidade. E ainda existem bancas que cobram nome, como IDECAM, FGV, o CESP às vezes cobra o nome de orações adjetivas. Vocês estão me entendendo? Então a gente tem de ficar esperto. Então o que eu vou fazer? Eu darei uma visão para vocês, olha o slide geral das orações subordinadas. Eu vou mostrar por que a oração se chama substantiva, sem macetes, por que a oração se chama adjetiva, por que a oração se chama adverbial. Vamos entender. Olha só, eu vou começar com exemplos retardados. Primeira coisa, meus amores, olhe para o gato. O que é período composto? Período composto é quando eu tiver duas ou mais orações. Eu sempre falo isso. O que marca oração, professor lindo? O verbo. Então a primeira coisa é identificar o verbo. Vamos lá? Os verbos. Desejo, eu desejo, mude. Olha só, tenho dois verbos. Tenho duas orações. Tenho dois verbos, tenho duas orações. O período composto eu tenho duas ou mais orações. Então, identifiquei dois verbos, duas orações. Quem marca a oração, galera? O verbo. Olha só, engraçado. Uma vez eu estava dando aula num curso presencial, isso não tem muito tempo. Aí eu dando uma aula, e um aluno estava com um filho em sala. Um menino devia ter uns 5 anos, 6, sei lá, por volta de 5, 6. E eu dando aula, aí eu falei, gente, o que marca a oração? Ninguém respondeu da turma. O que marca a oração? É o verbo, né, gente? O que marca a oração? Ninguém respondeu. Aí um menino pensou alto. Jesus! O que ele fez? Né? Oração, falar com Deus. E ele falou, Jesus, coisa linda. Mas olha só, o que marca a oração não é Jesus, é o verbo. Ó, tem verbo aqui, tem verbo aqui. Segundo momento, nós dividiremos a oração. Inicialmente, a gente vai dividir sempre no quê, tá bom, meus amores? Sempre no quê. Então vamos aqui, ó, analise comigo. Desejo. Quem deseja, deseja algo. Ó, eu, sujeito, desejo. Tá faltando o objeto direto.
que a política econômica mude, essa oração tem valor de objeto direto. Então, meu amor, olha aqui para o gato. Eu quero que você note que esta oração 2, ela é o objeto direto da oração 1. Isso é que nós chamamos em gramática de dependência sintática. Professor lindo, o que é uma dependência sintática? É uma oração exercer uma função em relação a outra. Essa oração é objeto direto desta. Então nós vamos chamar de oração subordinada. A outra é a oração principal. Olha se ela tem valor, se é subordinada. O que é subordinada? É exercer uma função. Olha se ela tem valor de substantivo. Eu posso falar que desejo a mudança. Desejo sucesso ou o sucesso. Mudança, sucesso são substantivos? São. Então é a oração que possui valor de um substantivo. Professor Cleiton, eu aprendi com outro professor que ele fala assim, desejo isso. É substantivo porque tem valor de isso. Gente, isso não está errado não, tá? Mas eu não quero que você use só isso. Não está errado. Sabe por quê? Quando ele fala desejo isso, o isso é um pronome substantivo. Então, ele está provando que a oração tem valor de substantivo. Mas eu não quero você preso só ao isso. Eu não quero você preso só ao isso. Eu quero que você entenda. Por que cabe o isso? Porque é um pronome substantivo. Poderia ser outro substantivo. Substantivo. Mas não vai dar sempre certo esse negócio disso, não. Objetiva direta, porque tem valor de objeto direto. Então, vamos decodificar o nome. Eu vou dar uma visão geral, tá? A visão que eu vou dar agora é como se fosse de um 20º andar do edifício. Vou dar uma visão geral da oração subordinada, das orações subordinadas. Na próxima aula, eu descerei os andares. Eu especificarei algumas questões. Então, oração subordinada. Tudo bem? Substantiva, porque equivale a um substantivo. Objetiva, direta, porque tem valor de objeto direto. Ah, eu quero entender isso melhor ainda. Vamos transformar isso em período simples? Só para a gente fazer a conexão do período composto com o período simples. Quando eu falo desejo, mudança. Quem deseja, deseja algo. Só que agora só tem um verbo desejar. Eu substituí a oração 2 por um substantivo. Aqui é PC, período composto. Aqui é PS, período simples. Então, por que essa oração se chama substantivo? Olha para o gato. Porque ela equivale a um substantivo. Por que ela é objetiva direta? Porque ela exerce a função de objeto direto. Então, a oração substantiva objetiva direta é um objeto direto, só que oracional, porque existe verbo. Então, gente, oração se chama substantiva, eu fico até com vergonha de falar isso, porque ela equivale a um substantivo. Pense no óbvio. Olha a próxima. O deputado que é sério comparece às sessões. Vou ter período composto, porque eu tenho duas orações, aí eu tenho dois verbos. Né? Dois. Divide no quê? O deputado comparece às sessões. Qual é o deputado que comparece às sessões? O que é sério. Olha essa oração 2, que é sério. Essa oração 2 se refere a quem? Ao deputado. Esta oração 2 se refere ao deputado. Deputado é um substantivo. Eu posso falar assim, o deputado sério, o deputado ético, o deputado honesto. Eu posso botar adjetivos. Por isso que essa oração se chama oração subordinada adjetiva. Ela tem um valor de adjetivo. Ó, igual aqui, ó, eu botei no período simples aqui, ó, substitui a oração que é sério por um adjetivo. Então, a oração se chama adjetiva porque ela equivale a um adjetivo. É só isso. Agora, só que eu pulei uma etapa. Você pode falar assim, professor, eu não entendi por
porque esta oração é subordinada. Para mim, não existe dependência sintática. Porque, olha só, todo mundo pensando comigo. Professor, eu posso tirar essa oração 2, ó. E leia só um. O deputado comparece às sessões. Continua com sentido. Então, para mim, não é oração adjetiva. Porque eu posso tirar 2 e continua com sentido. Meu amor, amor da minha vida. Não é assim que olha subordinação. Porque há pessoas que olham subordinação, até hoje, assim, aprendeu isso, ou deduziu. Não vou ser injusto com os outros professores lá das suas séries, sei lá, do ensino médio, do ensino fundamental, 2. Não serei injusto, porque de repente é você que chega a algumas deduções também. Acontece isso, né? Mas esse negócio de olhar a subordinação assim, eu botei a mão, pode tirar, não faz falta. Porque se você tirar aqui, ó, vamos de novo. Tirar aqui é sério, a oração 1 continua com sentido. O deputado comparece às sessões. E não é subordinada, sim. Então, o que é a dependência sintática? Como é que eu analiso? Eu quero isso. Transforma em período simples. Sério se refere a deputado. É um adjetivo. O que o adjetivo pode ser na sintaxe? Olha para o gato. O que o adjetivo pode ser na sintaxe? Vocês estão lembrados? Meus amores, quando vocês virem um adjetivo, só existem 2 possibilidades para o adjetivo. O adjetivo só pode ser adjunta de nominal ou predicativo. Nesse caso, ele está junto do nome? Tá. É uma adjunta de nominal. E adjunta nominal é um termo interno, ó. Tudo é o sujeito. Então, eu quero que você entenda que essa oração aqui equivale a uma adjunta nominal de deputado. Isso é dependência sintática. Então, a dependência sintática não é assim, eu posso tirar. Se você notar, eu posso tirar sério daqui, desse período simples, e vai continuar com sentido. Você falar que o deputado comparece às sessões. Mas eu quero que você entenda, se eu colocar sério tem uma função sintática em relação ao deputado? Sim. Isso é dependência sintática. Então eu quero que vocês entendam o que é subordinação. É uma oração, no caso das orações subordinadas, que exerce uma função em relação à outra. Essa oração equivale a uma adjunta de nominal dessa, que aqui vai ser uma restritiva, a gente vai estudar isso depois. Eu estou te dando uma visão geral. Então, gente, vamos lá. Por que a oração se chama, deixa eu pegar o controle, substantiva? Porque ela equivale a um substantivo. Por que ela se chama adjetiva? Porque ela equivale a um adjetivo. Você entendeu o que é dependência sintática? Na substantiva é mais fácil de entender. Essa oração é objeto direto dessa, não é? É. Essa oração equivale a uma adjunta nominal dessa? Sim. Entenderam? Então aqui é período composto e aqui eu fiz a conexão com o período simples. Vamos pegar outra? Comprei o carro quando estive em Goiânia. Período composto. Comprei o carro. Oração 1, oração 2. Ah, professor, essa aí eu sei que é adverbial temporal, porque tem o quando. Deixa de ser precipitado. Agora, essas memorizações todas darão certo. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque o quando, eu vou mostrar quando eu for aprofundar, ele pode introduzir uma oração substantiva. O quando pode introduzir até uma oração adjetiva. Então não fique com essas memorizações, com esse engessamento. Tente entender. Porque a pior coisa, gente, é o aluno, ontem eu falava isso em uma turma, que é o aluno que ele já aprendeu alguma coisa e ele acha que ele vai resolver qualquer coisa com aquilo. Aí ele sempre erra as questões difíceis de concurso. Então, venha aqui do jeito que eu estou te ensinando. Não venha com... Venha do jeito que eu estou te ensinando. Raciocine, porque quando eu for dificultar, vai ser muito massa. Beleza? Você pode ver aqui no nosso curso, eu usei a palavra exceção pouquíssimas vezes. Porque a gente não está baseando em macete, nós estamos articulando a língua.
Porque quando a gente bota macetes, aí fura, a gente fala assim, ah, não, isso é uma exceção. Aí bota, fura, isso é uma exceção. Perceba, eu não estou falando que a gramática não tem exceção. Não estou falando. Mas perceba, não é a quantidade que nós ouvimos às vezes. Vamos lá. Quando eu pego aqui, comprei, eu. Quem compra, compra algo, o carro. Essa oração 2 não pode ter valor de objeto direto. Porque o objeto direto, carro, já está na 1. Ela não pode ser adjetiva. Porque quando eu falo quando estive em Goiânia, não qualifica o carro. Não é? Não qualifica o carro. Eu falo o que eu comprei. O carro. Essa oração se refere ao verbo. Comprei ontem. É um advérbio de tempo. Poderia colocar uma locução adverbial. Comprei na semana passada. Então, a oração adverbial, qual é o aspecto geral do advérbio? Advérbio é a palavra que se refere ao verbo, aspecto geral. Pode ser um adjetivo ou outro advérbio. A oração adverbial também se refere ao verbo. Ela não completa o verbo, ela se refere. Porque completar já é o carro. Então, é uma oração subordinada adverbial temporal, porque dá ideia de tempo. Né? Aí você fala assim, ah, professor Cleiton, meu gato, olha para mim. Para mim, isso aqui não é oração subordinada. Porque se eu tirar a oração 2, continuamos a ter sentido. Eu posso falar tipo assim, comprei o carro, está completo. Posso falar só isso, comprei o carro, continua completo. Mas é assim que nós olhamos oração subordinada? Não. O que é oração subordinada? Não é o fato de eu poder tirar ou não. É uma oração que estabelece uma relação sintática com o termo, exerce uma função. Se eu transformar em período simples, olha aqui. Comprei. Quem compra, compra algo. Carro, objeto, direto. Mas eu comprei quando? Ontem. Isso se refere a verbo? Sim. É um advérbio. Então, por que essa oração, quando estive em Goiânia, se chama adverbial? Porque ela equivale ao advérbio ontem. E todo advérbio na sintaxe é adjunto adverbial. Nesse caso de tempo. Se eu escrevesse aqui, gente, só um pouquinho. Olha para mim. Só assim. Comprei o carro. Está completo. Mas se eu colocar o ontem, ele exerce uma função sintática em relação ao comprei? Sim. Isso é dependência sintática. Legal? Então, galera, olha aqui para o quadro. Eu não quero ninguém decorando. Orações subordinadas são quantos tipos? 3. O que é dependência sintática? Ah, eu botar a mão, poder tirar ou não? É uma oração. Isso é uma introdução. Você que está aí, eu estou com dificuldade. Eu estou fazendo uma introdução, meu amigo. Eu quero que você tenha uma visão geral. O que é subordinação? É uma oração exercendo uma função em relação a outra. São 3 tipos de subordinação. As orações que têm valor de substantivo, as orações que possuem valor de adjetivo e as orações que possuem valor de advérbio. Então, ó, substantivo equivale a um substantivo, eu fiz conexão com o período simples. Período composto equivale a um adjetivo, equivale a um adjetivo. E adverbial equivale a um advérbio. Deixa eu escrever igual eu coloquei nas outras. Aqui é P. C, período composto, aqui PS, período simples. Então, eu espero que vocês tenham entendido o que é período composto por subordinação. O que é dependência sintática. Porque aí lá na frente você vai entender o que é independência sintática. Tem essa oração aqui, analisei, que eu coloquei aqui embaixo para ter mais espaço. Ó, analisei o aditamento da defesa, Marco Aurélio Melo. Formei minha convicção, liberei o processo para julgamento. Tenho 3 orações, 3 verbos. A gente divide aqui nas vírgulas, ó. Aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1. Gente, com o tempo vocês vão aprender a dividir a oração, é um processo. Eu quero que você entenda aqui que quando eu pego a oração 1, eu, sujeito, quem analisa algo, o aditamento da defesa. Objeto direto. É elíptico também na segunda, eu formei, quem forma algo, minha convicção, objeto direto.
Liberei, quem libera, libera algo, processo para julgamento, objeto direto. Eu quero que você note que aqui, a oração 2, olha aqui para mim. Esta oração 2, ela pode ser o objeto direto da 1? Não, porque a 1 já tem objeto direto. Essa oração 2 é um adjetivo de defesa? Não. Essa oração se refere ao verbo de analisar, sendo adverbial? Não. Essa oração... Poxa, eu tô doidão. Oração 1, maconha, oração 2 e oração 3. Vamos lá, 3. Essa 3 é um objeto direto da 2? Não, a 2 já tem um objeto direto. Ela é um adjetivo de convicção? Não. Eu quero que você note aqui que uma oração aqui não exerce uma função sintática em relação à outra. É fato que essas orações possuem uma dependência, uma ligação no nível semântico, ou seja, no sentido. Mas sintaticamente, eu posso, por exemplo, falar que essa oração 2 é objeto direto da 1? Que a 3 é objeto... Não existe, elas são independentes sintaticamente. Aqui a gente chama de período composto por coordenação. Então, a coordenação, uma oração não exerce uma função em relação à outra. Vocês estão me entendendo? Aí eu vou te ensinar que nesse caso, nas coordenadas eu posso usar ponto e vírgula, posso usar o ponto e botar formei no maiúsculo, ponto e botar liberei no maiúsculo. Só que você vai aprender isso em pontuação. Mas para que você aprenda isso, a fim de que você racionalize, eu preciso do seu conhecimento do período composto. Eu preciso de um aluno que diferencie subordinação de coordenação. Galera, eu quero ser bem claro. Eu dei uma visão geral. Nós subimos agora, nesta aula, no 20º andar do edifício, olhamos lá para baixo e tivemos uma visão, não detalhada, mas tivemos uma visão geral da matéria. Você hoje é uma pessoa diferente. Você sabe o que é subordinação e sabe o que é coordenação. Eu não estou falando que você sabe tudo, lógico que não sabe, está longe. Mas você sabe decodificar os nomes. Os nomes para você agora não é aquele negócio de ficar decorando. Eu entendi que uma oração se chama adjetiva porque ela equivale a um adjetivo. Eu entendi que a oração se chama substantiva porque equivale a um substantivo. Eu entendi que a oração é adverbial porque ela equivale a um adverbial. E eu entendi o que é uma dependência sintática. Na próxima aula, nós começaremos a descer os andares. Vamos estudar separadamente as orações. Nós vamos começar na subordinação. Você me pergunta, dessas 3 subordinadas, qual é a mais importante, professor lindo? Qual é a que mais cai em concursos públicos, professor? Disparadamente as adjetivas. São as mais importantes. Que é aquele negócio de restritiva, explicativa, que é relativo, cujo, os relativos, beleza? Nós vamos começar nelas. Legal? Vamos arrebentar juntos. Fique tranquilo, você vai aprender essa merda aqui. Legal? Elite da língua, Deus abençoe, até a próxima aula.